chamar de pus. Uma infecção supurativa, né? Estou fazendo uma infecção purulenta, ela é supurativa. Por quê? Porque eu estou formando um exudato. Porque eu não estou só promovendo a saída de água do plasma, mas também a saída de células do plasma para o interstício. Vamos falar um pouquinho então mais detalhadamente sobre esse processo de diapedese. Como eu falei para vocês, ele é um processo ativo e ele é direcionado por um grupo de moléculas chamado moléculas de adesão. São moléculas que vão ser expressas tanto pelo endotélio como pelos leucócitos, que são as células imunológicas que têm ali a intenção de migrar para o interstício. E são moléculas que têm afinidade entre si. Então, o interstício vai liberar um grupo de moléculas, as células imunológicas vai liberar um grupo de moléculas na sua membrana e essas moléculas têm afinidade, favorecendo que a marginalização de leucócitos leve esses leucócitos a aderir à parede interna dos vasos para depois conseguir fazer a travessia. Nesse grupo de moléculas, a gente tem dois grupos importantes. Então, a gente tem a família das selectinas, que são as primeiras moléculas a aparecerem, e mucinas, que são os ligantes de selectinas. Num segundo momento, nós temos um outro grupo de moléculas sendo expressas, que são as integrinas, e seus ligantes, que são as moléculas de adesão, né? São as imunoglobulinas de adesão, ok? Então, selectinas e seus ligantes num primeiro momento, integrinas e seus ligantes num segundo momento. Vamos dar uma olhada como é que acontece a diapedese. Então, o primeiro evento que tem que acontecer é a vasodilatação, aumentando a permeabilidade vascular, a saída de água e com isso a lentificação do fluxo sanguíneo, um sangue mais viscoso e com aumento de celularidade. Essa lentificação do fluxo sanguíneo vai incrementar a marginalização de leucócitos. Os leucócitos vão migrar do centro do vaso para a margem do vaso, se aproximando do endotélio vascular. O endotélio vascular, por influência das moléculas vasoativas, e esses leucócitos, por influência das moléculas vasoativas, lá na fase 1, vão expressar selectinas e seus ligantes. Esses dois grupos de moléculas têm afinidade e vão permitir que esses leucócitos façam uma aderência fraca na parede do vaso e com isso eles vão rolar na parede do vaso. Eles estavam com uma alta velocidade. No processo de vasodilatação, eles perderam um pouquinho da velocidade. E agora nessa etapa da fase 1, nessa etapa onde eu tenho expressão de selectinas e seus ligantes, eles vão quase frear, eles estão perdendo ainda mais essa velocidade e eles conseguem agora rolar encostados, aderidos à parede do vaso. Num segundo momento, nós vamos liberar integrinas e seus ligantes. Essas integrinas e seus ligantes, elas vão promover uma adesão forte. Essa adesão forte ela é muito interessante porque o leucócito que vinha rolando lentamente, agora ele vai totalmente estacionar. Ele vai parar completamente naquele local para conseguir fazer ou concluir a diapedese. Nessa etapa de paragem, a gente tem um evento muito interessante acontecendo com as células imunológicas. São células arredondadas, mas que por adesão forte, elas vão ter a sua membrana plasmática totalmente aderida na parede do vaso. Isso significa que no impulso de ir para frente, elas vão ficar achatadas nessa parede do vaso. Então, elas eram arredondadas e agora elas vão assumir um formato achatado, que é algo que também consome muito ATP, que requer do leucócito uma reorganização de organelas, de núcleo, de citoesqueleto. Então, é um processo intencional, né? Ele não é um processo que acontece só pelo impulso. O impulso favorece, mas ele é um processo ativo, ele é um processo intencional. Então, essa aderência forte e a paragem, ela deforma o leucócito, que era arredondado, e passa a ficar achatado. Parado e achatado, agora o leucócito pode fazer a transmigração, o que seria a fase 3, que seria realmente atravessar essas fenestras alargadas do vaso para o interstício.
Bom, eu vou deixar essa referência bibliográfica, que é uma referência que vai descrever esse processo que eu estou falando para vocês, inclusive citando citocinas que participam desse processo, como o fator de necrose tumoral e a IL-1, interleucina 1, ok? Então eu deixo essa ilustração, deixo essa referência bibliográfica, onde todo esse processo que eu expliquei, ele está descrito detalhadamente. Uma coisa interessante, inclusive, nessa referência é a gente conseguir reconhecer que as primeiras células respondedoras à diapedese são os neutrófilos, e depois os monócitos e, por último, os linfócitos, mostrando exatamente que as células da imunidade inata, como os neutrófilos, realmente aparecem num processo agudo, num processo a curto prazo, e mostrando que monócitos e linfócitos vão aparecer depois de um certo tempo, quando a inflamação aguda já está chegando perto da inflamação crônica, né? Então, num processo de transição. Agora, falando um pouquinho de moléculas vasoativas, eu quero citar pelo menos 3 interleucinas, então o interferon, a IL-1 e o fator de necrose tumoral. São interleucinas que podem induzir essas alterações tanto nas células endoteliais do vaso, para que haja vasodilatação, para que haja expressão de selectinas e integrinas, como também nos leucócitos. E também preciso citar os derivados do ácido araquidônico, que são moléculas vasoativas que têm a sua origem no próprio rompimento de membrana celular. Essas moléculas elas são muito interessantes porque mesmo que nós não tivéssemos células imunológicas expressando citocinas e sinalizando a inflamação, a própria lesão tecidual consegue fazer essa sinalização. Então, nós temos o ácido araquidônico como um fosfolipídio de membrana e que ele fica para o lado interno da membrana. Mas a partir do momento que a gente sofre necrose e essas membranas são rasgadas, o ácido araquidônico é exposto e aí ele pode encontrar enzimas que vão converter o ácido araquidônico em leucotrienos, prostaglandinas e também em tromboxanos. Essas 3 moléculas, esses 3 derivados, eles exercem funções bem interessantes no processo inflamatório agudo. Os leucotrienos são quimiotáticos. Eles vão induzir essas alterações endoteliais com expressão de selectinas e integrinas, atraindo para o sítio inflamado os leucócitos que transitam naquele vaso dilatado. Os tromboxanos, eles são indutores da cascata de coagulação e também são ativadores de plaquetas. Hoje, abro aqui mais um parênteses com uma sugestão de leitura, nós sabemos que as plaquetas têm função imunológica. Então, é interessante que a gente tenha plaquetas ativadas durante esses processos inflamatórios. Inclusive, lá na hematologia, nós falamos um pouquinho sobre macroplaquetas, que são evidências de inflamação, né? Então, tem relação aqui com esses tromboxanos. E por último, as famosas prostaglandinas, né? Famosas por quê? Porque são moléculas vasoativas, são moléculas que vão realmente induzir vasodilatação, alterações endoteliais, que vão promover diapedese e são o alvo terapêutico dos anti-inflamatórios não esteroidais, ou AINES, que são medicamentos amplamente utilizados, muitas vezes trazendo riscos e a população, como não precisa de prescrição para comprar, tem um acesso e um uso muitas vezes irracional, né? Mas a gente precisa entender que esses AINES, esses anti-inflamatórios não esteroidais, eles estão atuando não só na redução do desconforto de uma inflamação, mas ele está atuando em mecanismos imunológicos de defesa. Em algumas situações, suportar um pouco da inflamação pode ser mais benéfico do que o uso do medicamento, né? Essa imagem resume todo o raciocínio, então, né? A gente tem, a partir de um vaso dilatado e da marginalização de leucócitos, a fase 1, que é a fase de rolagem, onde eu tenho selectinas e seus ligandes promovendo uma adesão fraca.
Em seguida, nós temos a fase 2 com o aparecimento de integrinas e seus ligantes, promovendo uma adesão forte, uma paragem e uma deformação de leucócitos, que eram redondinhos e agora vão ficar achatados. E, por fim, a fase 3 e a fase 4, que é a fase onde eu tenho a transmigração. É onde esse leucócito estaciona totalmente e atravessa fenestras dilatadas. Aqui de novo uma ilustração mostrando, vou deixar algumas referências, inclusive dessas ilustrações, né, mostrando cada etapa, a adesão fraca, que é a rolagem, a adesão forte, que é a paragem, e a transmigração. E aqui é uma figura um pouco mais ampla, mostrando um processo do começo ao fim. Então, tentando mostrar lá um dano tecidual, com necrose, possivelmente agentes infecciosos, promovendo a liberação de pumps e dumps e de substâncias vasoativas, como esses derivados do ácido araquidônico. Os primeiros macrófagos e células dendríticas fagocitando pumps e dumps e liberando aí as primeiras citocinas inflamatórias, como a IL-1 e o fator de necrose tumoral. Essas citocinas e esses derivados do ácido araquidônico que são vasoativos, promovendo vasodilatação, expressão de selectinas e integrinas no endotélio e promovendo então a lentificação do fluxo sanguíneo, o aumento da permeabilidade vascular, a rolagem, a paragem, a transmigração e promovendo no interstício não só o aparecimento do transudato, mas também do exudato. E aqui aquela sugestão de leitura, então, sobre a inflamação sistêmica, né? Então, nós entendemos que a inflamação pode ser local, que as citocinas podem ter uma ação local, nós já sabemos que o processo de degradação de citocinas é um processo que acontece em poucos segundos, mas nós também entendemos que quando nós temos uma quantidade muito grande de citocinas, elas podem ter ação endócrina, atuar em tecidos distantes, como é o caso lá do hipotálamo, e com isso induzir a febre, uma vasodilatação com queda de pressão importante, um reflexo de taquicardia e taquipneia. E daqui para frente, então, né, essa ação como pirógena, ela é uma ação que está dentro da patogênese da sepse, por isso que eu insisto, né, que vocês, lendo sobre sepse, vocês vão ter um exemplo muito nítido desse processo, ok? Gente, para terminar essa aula, eu vou deixar uma sugestão de leitura para vocês, que é sobre o inflamassoma. O que é o inflamassoma? O inflamassoma é uma plataforma proteica intracelular que acontece por mecanismos inatos. Essa plataforma, ela pode induzir a expressão de algumas interleucinas inflamatórias e a permanência dessa plataforma, ela pode também perpetuar um processo inflamatório. O inflamassoma, ele é fisiológico, ele participa do processo inflamatório agudo, então ele tem uma relação muito direta com o fato de nós termos um tecido inflamado, um tecido que pede ajuda através da expressão de algumas citocinas. Então, como que uma célula, por exemplo, do tecido endotelial ou de um tecido de revestimento pode solicitar para aquele sítio anatômico um processo inflamatório? Através de substâncias vasoativas, através de algumas citocinas produzidas no próprio tecido. E para essa produção de citocinas, as células vão precisar construir o inflamassoma. E nós sabemos ainda que essas células que acomodam o inflamassoma, elas podem sofrer um prejuízo tecidual por conta da presença desse inflamassoma. Existem algumas doenças agora onde a ativação do inflamassoma não termina assim que acontece o clearance de antígenos. Então, a gente tem uma causa e a gente tem uma resposta, que é o inflamassoma. Quando essa causa é vencida, nós esperamos que o inflamassoma se dissolva naquele tecido. Em algumas doenças, ele não se dissolve, ele persiste, ele permanece, e isso perpetua a inflamação. Então, vai chegar um momento em que nós temos um processo inflamatório num local onde não deveria ter, porque não tem mais o agente causal.
A permanência do inflamassoma está relacionado com doenças chamadas autoinflamatórias. São doenças que até pouco tempo atrás eram confundidas ou descritas de uma forma muito similar a doenças autoimunes. Porém, nas doenças autoimunes, nós encontramos mecanismos adaptativos, principalmente a identificação de anticorpos, mostrando a patogênese da doença. E nas doenças autoinflamatórias, nós não conseguimos identificar a presença de um anticorpo autorreativo. O que nós temos identificado mais recentemente é inflamassomas no tecido alvo daquela inflamação. Então, eu deixo isso como sugestão de leitura para vocês. E aqui no rodapé da aula, né, nesse último slide, uma referência em português sobre o inflamassoma também. Tá bom? Bom trabalho, vocês vão ter bastante coisa para ler durante essa semana e eu fico à disposição tanto no fórum como por e-mail para tirar dúvidas.